Henker que vive duas vezes. Capítulo 484. Registros de Akasha, 3. Você entrou na seção E. Este é o território externo. Yon-Woo dobrou suas asas de fogo e saiu rapidamente do túnel. Terminar o tutorial novamente trouxe de volta muitas lembranças. Você estava muito ocupado andando pela estrada da memória para ver os outros desafiantes parecendo espantados, mestre? Eles estavam tão desanimados. Ah, pobres rapazes. Shannon pensou nos desafiantes lutando entre as armadilhas e balançou a cabeça. Eles observaram Yon-Woo deslizando pela seção com suas asas de fogo com tanto desespero que ele quase sentiu pena deles. A ideia de que Yon-Woo era um novato como eles provavelmente fez com que a maioria deles se aposentasse imediatamente, pensando que a torre estava cheia de monstros como ele. Shannon achou que era pior ferir os sentimentos delicados dos novatos inocentes do que destruir os palcos e fazer o Bureau sofrer. É por isso que fiz isso. Por quê? A maioria deles só ficará desesperada depois de entrar na torre de qualquer maneira. Shannon não conseguiu pensar em nada para refutar essa afirmação. Ele também sentiu desespero depois de esbarrar em uma parede depois de se tornar um Henker e desistir porque não conseguiu passar do 50º andar. Se isso é tudo, é melhor desistir e voltar para casa. Acho que não tenho nada a dizer sobre isso. Mesmo que Shannon tenha chamado os novatos de inocentes, brincando, não havia realmente nenhum inocente entre eles. O fato de estarem qualificados para desafiar a torre significava que eram bastante conhecidos em seus mundos ou planetas natais. E era sempre mais fácil encontrar buscadores imorais de força do que não. Além disso, Yon-Woo não iria deixar a torre sozinha e seu primeiro plano era encerrar o tutorial. Se a maioria dos desafiantes perdesse a motivação, o resultado poderia ser melhor. No entanto, Yon-Woo não apenas demonstrou sua força. Havia alguns com potencial. Ele viu algumas pessoas que pensou em recrutar para a tia e já enviou a Doyle uma lista com suas descrições. Assim que concluíssem o tutorial, Doyle começaria a explorá-los. Isso foi divertido. Já faz um tempo desde que estive no tutorial. Sinto que voltei aos meus dias de juventude. Uma névoa nebulosa tremeu ao lado de Yon-Woo e Lana apareceu, segurando sua lança. Ela parecia aliviada. Ela liderou uma grande tripulação chamada Blue Rose quando ainda estava viva. Mas sempre sentiu que estava sendo perseguida por alguma coisa e não tinha tempo para aproveitar as coisas. Depois que ela foi convocada dentre os mortos, ela passou a maior parte do tempo preocupada com Jeong-Woo, e essa chance de lembrar sua juventude a fez se sentir mais à vontade. Yon-Woo sorriu para ela e olhou em volta quando percebeu que alguém estava faltando. Onde está o Lorde Vampírico? Ele estava procurando por ela desde que passaram pelo portal, mas não conseguiu encontrá-la. Ele sentiu a presença dela no território externo, então pensou que ela estava esperando por eles lá fora. Mas ficou surpreso por não vê-la. Ela não teria partido sem descobrir onde estava o Conde Ferenc. Nem teria deixado Lana para trás. Naquele momento, uma voz fez Yon-Woo virar a cabeça. Você está procurando por mim? No entanto, ele não conseguia ver nada. O que você está fazendo? Você está cego? Onde você está? Yon-Woo olhou em volta incrédulo. Ele não conseguia vê-la. A voz dela parecia estar próxima, mas ele não conseguiu localizá-la. Ele abriu os olhos divinos dracônicos caso ela estivesse se escondendo, mas ele ainda não viu nada. Seu idiota, olhe abaixo. Abaixo? Ele olhou para baixo. Mas é claro que não havia nada lá. Ele só podia ver seu cinto com Vigrid, a baioneta mágica e a adaga de Karshina que ele havia retirado do subespaço. De repente, Vigrid começou a tremer. O RRRNG. Por que você parece tão idiota? Os olhos de Yon-Woo se arregalaram. Você é Caim. Acho que você está certo. Lana riu incrédula. Quando ele tirou o Vigrid do cinto, o tremor ficou mais intenso e uma névoa escura flutuou. Shate. A névoa se reuniu e se transformou em uma fada do tamanho de um pardal. Era tão pequeno que era difícil reconhecer sua energia. Mas os olhos frios e penetrantes ainda eram os mesmos. Por que você está nesse estado? Por que você acha? É por causa do Alforone? HMPH, um bastardo irritante e atrevido. Yon-Woo estalou a língua para si mesmo. Ele havia esquecido que desde que o Lorde Vampírico já havia terminado a exuviação e ganhado transcendência através de sua interminável batalha no Mar Demoníaco. As restrições de Alforone tornaram impossível para ela entrar no palco. Yon-Woo conheceu Alforone depois de herdar o Trono da Morte também. Felizmente, ele conseguiu escapar depois de jogar Alforone aos deuses progenitores e deuses criadores. Mas Alforone apareceria imediatamente assim que Yon-Woo terminasse a exuviação ou ganhasse transcendência. A única razão pela qual ele não estava impedindo Yon-Woo agora era que Yon-Woo estava em uma área cinzenta de acordo com seus padrões. No entanto, o Lorde Vampírico era um assunto diferente. Ela tinha a força de um ser divino superior. Então era natural que ela se destacasse, provavelmente por isso escondeu sua identidade. Ela até pediu ajuda ao Bureau porque achava que não era suficiente. Naquele momento, Yon-Woo sentiu um olhar penetrante vindo do céu. Um ser misterioso está observando você cuidadosamente. Um ser misterioso está procurando por algo. Era diferente dos olhares de deuses e demônios. Este estava cheio de indiferença e não continha nem ganância nem emoções. Todos por um. Ele já estava olhando aqui com seus 1000 olhos de Li. Ele sentiu alguma coisa? O Lorde Vampírico franziu a testa em aborrecimento.
mas ela não fez nada caso ele a reconhecesse. Depois de alguns segundos sufocantes, o olhar seguiu em frente. Um ser misterioso se vira para procurar outro lugar. Sua voz estava cheia de irritação. Ele é um bastardo chato. Como já saí do mar demoníaco, ficarei aqui por algum tempo. Yon-Woo assentiu silenciosamente. Vigrid era uma espada sagrada com vestígios de muitos heróis. Provavelmente não havia lugar melhor para um ser espiritual se esconder. Ele só estava preocupado que isso pudesse ser prejudicial para o Lorde Vampírico por causa de seu folclore de vilão, mas ela parecia estar bem. Na verdade, ela parecia confortável. Funciona bem para mim. A força de Vigrid aumentará, então quanto mais tempo ela permanecer, melhor. Quanto mais profundamente seu vestígio fosse gravado, mais os folclores selados dentro de Vigrid despertariam. No entanto, a ameaça de Alforone olhando para ele enquanto o Lorde Vampírico estava por perto ainda pairava no ar. Felizmente, havia limites para sua interferência porque o estágio tutorial era como um estágio oculto. O Lorde Vampírico provavelmente também percebeu isso. De qualquer forma, estamos no tutorial como você queria. Eu fiz o meu melhor para manter minha promessa. Ela cruzou os braços enquanto falava solenemente. Agora era hora de manter sua palavra. Yon-Woo assentiu. Lana olhou para os dois com uma expressão nervosa. Onde estava o pai que abandonou ela e a mãe quando ela ainda era muito jovem? Onde está o conde? Yon-Woo falou em voz baixa. O 77º andar. O quê? Os olhos do Lorde Vampírico se arregalaram. Lana também se virou para Yon-Woo com olhos questionadores. Seu marido está no 77º andar. Ele é o prisioneiro de Alforone. Clang. Junto com o som de um invólucro frio caindo sobre seu corpo ensanguentado, uma voz fria que acompanhava olhos ainda mais frios disse. Este é o fim, Zhang Wei. Os olhos de Zhang Wei se abriram. O sonho que ele desejava poder evitar o forçou a acordar. Ele está de pé. Ele está acordado. Zhang Wei viu a pessoa rindo vertiginosamente dele. Era difícil identificar sua identidade por causa das bandagens enroladas em seu corpo. Ele não conseguia nem dizer o sexo deles. Arrepios percorreram suas costas com as vozes sobrepostas. Zhang Wei lembrou qual jogador deveria ser assim. Faceles, um supernovato. Assim como ele, Faceles também se escondeu por algum tempo. No entanto, eles não tinham nenhuma conexão um com o outro, então por que Faceles estava sentado ao lado dele? Zhang Wei instintivamente tentou recuar. Era um hábito que ele desenvolveu depois de se tornar arqueiro na torre, porque era difícil vencer sem distância entre ele e o alvo. Isso é o suficiente. Seria do seu interesse não avançar mais. Zhang Wei enrijeceu com a voz fria. Antes que ele percebesse, as bandagens envolveram seu corpo e as pontas apontaram para seu pescoço como se estivessem prontas para cortar sua garganta. Os olhos de Faceles eram tão penetrantes que Zhang Wei se perguntou se essa era a mesma pessoa que estava rindo como uma criança. Era como se Faceles tivesse se tornado uma pessoa diferente de repente. Naquele momento, Zhang Wei conseguiu ler as várias energias girando nos olhos de Faceles. Um arqueiro precisava ter olhos aguçados e, por ser o apóstolo de um dos maiores arqueiros, ele tinha a habilidade de penetrar nas habilidades de seu oponente. Faceles era um monstro com milhares de almas forçadas a entrar e misturadas nele. Porém, entre esses seres estava uma entidade que fez Zhang Wei endireitar as costas. Faz muito tempo que não nos vemos, certo? Era uma voz baixa. Sem rosto sorriu. Embora tenha sido a primeira vez que Zhang Wei ouviu a voz com os ouvidos, ele ouviu a mesma voz muitas vezes através do Open Speaking. Pertenceu ao mestre de Cheongvado, o deus da espada. Como, você está vivo? O deus da espada estava à beira da morte depois que Zhang Wei o esfaqueou nas costas durante a batalha com a Rainha do Verão. Zhang Wei pensou que tinha morrido após ser perseguido pelo dragão vermelho. E pensar que ele estava vivendo assim. Parecia que ele já havia recuperado a força do passado e talvez tivesse ficado ainda mais forte. Tive sorte. E a sorte sorriu para mim novamente para me deixar resgatar você assim. A voz do deus espada desapareceu e uma voz exuberante emergiu. Você é, Flank. Claro. Impossível. Flank, o deus da lança que fundou Cheongvado com o deus da espada e irmão mais novo do rei marcial, estava aqui. Zhang Wei não conseguia acreditar. Faceles tornou-se o deus da espada novamente e olhou para ele severamente. Todos os tipos de coisas estranhas ocorrem nesta torre, então quão estranho isso poderia ser? Zhang Wei apertou os lábios. Sem rosto estava certo. Ele nem precisou procurar muito. Seu destino foi morrer em um armazém frio, mas ele voltou à vida com esse poder mágico, e até conseguiu conhecer o inimigo de sua irmã, Yon-Woo, mesmo tendo sido pego por um cara estranho antes que ele pudesse terminar o trabalho. O que você planeja fazer comigo? Zhang Wei fechou os olhos. Ele estava preparado para a morte, pois foi a principal causa da queda de Cheongvado. Ele era o maior inimigo dessas pessoas e, na verdade, foi uma surpresa que ainda não o tivessem matado. A única coisa que ele lamentou foi não ter conseguido matar Yon-Woo antes de morrer. Ele não sabia como poderia enfrentar sua irmã. Parece que você está enganado sobre alguma coisa. Mas algo estava estranho. Quando ele abriu os olhos, Faceles estava olhando para ele com um olhar altivo e hipócrita. Esses eram os olhos do deus da espada quando ele liderou Cheongvado. Depois daquele dia, morri e renasci.
Nós não matamos como você. Uma luz fria brilhou em seus olhos enquanto ele fazia um sorriso torto. Nós simplesmente nos tornamos um. Zhang Wei não conseguiu responder. E você é sempre bem-vindo para se juntar a nós. Zhang Wei não falou, porque o nós de que Facelis estava falando soava para ele como uma gaiola que prendia e alimentava monstros. Antes disso, há algo que queremos sugerir a você. O que é? Parece que você tem rancor do Rei das Sombras. É assim mesmo? Como vai você? Zhang Wei estava prestes a perguntar quando percebeu que era uma pergunta tola e fechou a boca. Se Facelis o resgatou do vazio, isso significava que Facelis estava rastreando Yong-Wu há muito tempo. Ele provavelmente adivinhou que eles tinham uma história juntos. Acontece que também temos alguns ressentimentos pelo Rei das Sombras, então queremos trabalhar juntos. Mesmo que não nos demos bem no passado, vimos que você é suficientemente habilidoso. Você será de grande ajuda. Zhang Wei não respondeu novamente. Mas isso não significa que iremos atacá-lo imediatamente. Artia já tem mais segurança do que Fort Knox, e seu paradeiro é um mistério, então será difícil abordá-lo. Então, vamos eliminar constantemente as pessoas ao seu redor. Assim como ele fez, vamos desgastar sua rede pouco a pouco sem que ele perceba e depois atacar. Só então ele aprenderá a dor de perder alguém próximo, não é? Então primeiro, um olhar frio apareceu em seus olhos. Vamos assassinar o Rei Marcial.